Vamos lá, para esse formulário aqui de... Cadê meu formulário de apresentação? Deixa eu só verificar um tamanho, que eu gostei do tamanho desse controle de categoria. Então eu clico aqui em cima do formulário, vou vir nas propriedades, só para poder então estar olhando aqui o tamanho dele, ó, 651 por 413. Beleza, eu clico nesse meu formulário, lá em Size eu coloco essas propriedades, 651 por 413. Beleza, ficou do mesmo tamanho. Aí você pode mexer nas propriedades aí que você quiser, como por exemplo no texto dele. Ó, o texto dele vai ser formulário, nem precisa de formulário, só colocar aqui a apresentação dos produtos, que vai ser aí a relação que vai ter com os produtos. O nome do formulário, name, pode ser FRM apresentação, já até está aqui, ó. Beleza, bom nome aí, FRM apresentação. E aí agora é inserir os componentes. Vem aqui no formulário de categorias, pressiona o Ctrl A. O Ctrl A aqui, depois que você clicar uma vez sobre o formulário, Ctrl A ele vai selecionar tudo. Pressiona o Ctrl C para copiar. Vem no formulário de apresentação, clica uma vez sobre ele e pressiona o Ctrl V. Comando básico de selecionar tudo, copiar e colar. Tendo feito isso, você vai ter então aqui, deixa eu fechar esse painel de saída, mesma configuração do anterior. Aí eu aconselho vocês a alterarem algumas informações. Igual aqui, categorias, não vai ser mais categorias, né? Vai ser apresentação. Beleza. Aqui as nossas abas podem ter o mesmo nome. Esse TXT, se eu não me engano, ele não tem relação de nome com o formulário, só TXT buscar. Aqui são somente nomes de objetos, tranquilo. Aqui, essa minha caixa se chama data lista somente, então tranquilo. Essa primeira etapa aqui não tem nada o que mudar. Só uma coisa que eu não mudei, né, mas é estrutural, que eu falei que eu ia ver depois, era isso aqui, ó, esse nomezinho, esse label. Opa, ficar fora, que aqui em cima ele fica estranho, ele mostra o total de registro. Então, se vocês quiserem depois posicionar em outro local, fiquem aí à vontade, tá joia? Isso eu não mexi nele, vou deixar ele aqui por enquanto. Então, aqui em configurações, né, na apresentação, eu tenho aqui esse campo que eu chamei de TXT-ID categoria, vou mudar para TXT-ID apresentação, beleza. Os outros aqui não precisa porque é nome e descrição, então ok, né? Pelo que eu vi de componente nomeado, era só isso mesmo, eu só tinha que definir esta informação aí mesmo. E agora aqui é fazer as configurações do data list, né? Deixa eu só verificar aqui no columns se eu dei algum nome a ele. Então seleciona aqui o seu data list, ele está com o nome de data lista, procura a opção aqui chamada columns, onde estão aí as colunas dele, coleção, aqui ó, columns, coleção, clica. Ah não, eu criei foi somente o deletar, perfeito, então tranquilo. Então nós temos aqui somente uma que foi inserida, né, que foi aqui essa deletar, eu não coloquei nenhuma referência também de nome aí para elas. Beleza, então tendo feito isso aí, depois a gente vai aprender a editar ele, né, passar algumas outras configurações aí que eu não havia mostrado ainda, mas essas formatações a gente vai deixar mais para o final. Então eu tenho aqui a estrutura dele criada. Percebam que até o tooltip e o componente de erro aqui para o ícone, ele trouxe. Então, estão aqui abaixo, né, também funcionando perfeitamente. O que basicamente eu vou precisar? Eu vou dar um duplo clique aqui no formulário categoria, só para ele entrar no código, né, nós vamos precisar de ter aqui essas informações, que nós criamos aqui código para a camada de apresentação, né, dentro aí do construtor dela, nós chamamos aqui as mensagens de confirmação, de erro, nós também passamos código para dentro, né, do componente de tabela, que é o nosso data grid, né, a nossa data lista, passamos código para os botões, e são esses códigos, esses mesmos campos que fazem a comunicação com a nossa classe de categoria, negócios, né, categoria não mais, deixa eu até fechar isso, que fazem aí com a nossa negócios apresentações, né? Então agora que nós não estamos mais no de categoria, então tem que fazer essa mesma relação aí, e é isso que nós vamos trabalhar então dentro desse nosso formulário aqui de apresentação a partir da próxima aula.